Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje temos um exercício bastante interessante. O exercício de hoje foi uma sugestão de um subscritor e ele sugere que encontremos a expressão equivalente à expressão que temos aí, que é dentro da raiz quadrada temos 4 mais 3 vezes a raiz quadrada de 2. E esse exercício, então, fez parte de uma Olimpíada de Matemática na China. Para nós começarmos, então, a resolver, vamos aplicar alguns artifícios matemáticos e vamos começar da seguinte forma. Vamos meter raiz quadrada de 4, não é? Raiz quadrada, que é o exercício conforme é nos dado, mais 3 raiz quadrada de 2. Então, o 4 nós vamos decompô-lo em 2 vezes 2. Nesse caso, vamos ter, então, a raiz quadrada de 2 vezes 2, mais 3 raiz quadrada de 2. Depois, nós vamos aplicar uma propriedade matemática da seguinte forma, que é raiz quadrada de A vezes raiz quadrada de A, ela é igual a raiz quadrada de A elevado ao quadrado, que cancelando ela volta a ser igual a A. Então, vamos fazer o seguinte, onde temos o 2 vezes 2, vamos fazer o seguinte, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 vezes 2 mais 3 raiz quadrada de 2. Agora, dado que temos dentro da raiz, temos raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2 e 3 vezes a raiz quadrada de 2, vamos então fatorizar, não é? E a fatorização vai estar da seguinte maneira. Vamos ter raiz quadrada de 2 vezes, ou abrir parênteses, 2 vezes a raiz quadrada de 2 mais 3. Vamos fechar a raiz quadrada maior. Agora, vamos então aplicar mais uma outra propriedade, que é a seguinte, que é raiz quadrada da raiz quadrada de A, ela é igual a A elevado a 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 e é igual a raiz, não é, 1 sobre 4, que é também igual a raiz à quarta de A. Então vamos ter o seguinte, vamos ter raiz à quarta de A, melhor, raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada, e dentro da raiz quadrada vamos ter 2 vezes a raiz quadrada mais 3. E vamos fechar a raiz maior. Agora, nós vamos então aplicar mais uma propriedade que vai ser a seguinte. Temos A mais B ao quadrado é igual a A ao quadrado mais 2 vezes AB mais
b ao quadrado. Nesse caso, neste caso, dentro da raiz, vamos ter o seguinte elemento. Vamos fazer o seguinte. Vamos ter a raiz quadrada de 2 mais 1, fechar parênteses, e vamos ter também vezes a raiz quadrada de 2 mais 1. Isso é igual a 2 mais raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 2 mais 1 ao quadrado. Então, nesse caso, vamos ter 2 vezes a raiz quadrada de 2 mais 3. Então, onde tem onde temos 2 vezes a raiz quadrada de 2 mais 3, vamos substituir por raiz quadrada de 2 mais 1 elevado ao quadrado. Nesse caso, vamos ter raiz à quarta de 2 vezes mais 1 elevado ao quadrado. E vamos fechar a raiz. Agora vamos então cancelar as duas, a raiz com o quadrado. Dessa feita vamos ter, isso vai ser igual a 4, raiz à quarta de 4, raiz à quarta de 2, assim que está certo, vezes raiz quadrada de 2 mais 1. Agora, vamos então multiplicar a raiz à quarta de 2 por tudo que está entre parênteses. Mas antes de fazermos isso, nós vamos fazer o seguinte. Vamos aplicar mais uma outra propriedade matemática e vamos fazer o seguinte. Vamos ter raiz à quarta de 2, abrir parênteses, e onde tem a raiz quadrada de 2, nós vamos multiplicar por 2, e nesse caso vai ser raiz à quarta, vai ser raiz quadrada de 2 vezes 2, e o 2 também vamos multiplicar vamos elevá-lo a 2, mais 1. Agora vamos ter o seguinte. Vamos ter raiz à quarta de 2 vezes 4, raiz à quarta de 4, mais 1. Agora vamos então multiplicar a raiz à quarta de 2 vezes a raiz a quarta de 4, e vamos ter o seguinte. Raiz à quarta de 8 mais raiz à quarta de 2. Como vimos, essa é a opção que se enquadra com a linha D. Mas na linha D temos raiz à quarta de 2 mais raiz à quarta de 8. Como na soma podemos aplicar a propriedade comutativa, vamos fazer o seguinte. Isso vai implicar então que seja raiz à quarta de 2 mais
raiz à quarta de 8. Desta feita, chegamos à conclusão que a linha D é a linha correta. Então, por favor, muito obrigado por acompanhar o vídeo até aqui. Subscreva no canal, deixa um like, compartilhe o vídeo.